uma linha de força em algum setor da oligarquia mediática do Brasil interessado em que os trabalhos da Comissão da Verdade sejam material arquivado nos manuais de história. Claramente a intenção desses grupos mediáticos, inclusive o principal grupo mediático do Brasil, o Grupo Globo, é esterilizar talvez a Comissão da Verdade para convertir ela em um assunto histórico. Se quisermos fazer o contrário, se quisermos demonstrar a atualidade dos trabalhos da Comissão da Verdade, o que deveria ser revisado, por exemplo, nos programas de estudo das Forças Armadas hoje, quando vemos a experiência do que eles estudam sobre o golpe? Sim, primeiro, não quero esquecer de dizer, né, que as Forças Armadas hoje nos devem um pedido, devem à sociedade brasileira um pedido de perdão, um pedido de desculpas, que isso recolocaria as Forças Armadas numa posição civilizada e democrática, que é o que se espera no século XXI, em 2014. Então é muito importante isso. E é importante também que as Forças Armadas reescrevam essa história, né, contando fatos que, ou deixando de recobrir fatos que nós já sabemos que não aconteceram, com histórias inteiramente inverossímeis. Por exemplo, as Forças Armadas até hoje fazem um silêncio enorme. Vou lembrar somente 2 casos exemplares. O caso do Vladimir Herzog, né, afirmam esse caso como um suicídio. O caso do Rubens Paiva afirmam esse caso como um caso de um desaparecimento criado por terroristas que interceptaram um carro do Exército. Eles continuam a manter as suas versões. O coronel Ustra, que é o símbolo desse tipo de repressão que se praticou dentro do sistema, ele continua a contar as mesmas histórias através da internet, através de livros, através dos seus pronunciamentos públicos, né? E essa história, que inclusive aconteceu, e nós vamos buscar demonstrar que houve um padrão em relação a esses casos de desaparecimentos, por exemplo, que as Forças Armadas recobriu essas histórias com uma farsa muito própria. Essas histórias todas têm que ficar evidente para a população que isso não aconteceu. Assim como a Globo, por motivos os mais diversos e os mais oportunísticos, e motivos de mercado também, fez uma autocrítica, é preciso que as Forças Armadas também venham a público fazer uma autocrítica sobre o seu comportamento. O senhor tem algum sinal de que a atual cúpula das Forças Armadas, além cúpula que é continuidade da que esteve no governo do presidente Lula, portanto uma cúpula que tem um peso apreciável, os 3 comandantes expressaram de forma informal, ou como seja, ou através de interlocutores, alguma vocação de, nesse ano de 2014, ter um gesto, uma iniciativa no sentido dos reclamos que a senhora apresenta? Não, nós não recebemos até hoje nenhum sinal, nem temos a percepção assim de que há um desejo, nem recebemos nenhuma mensagem nesse sentido. O que a senhora, 50 anos depois, diria sobre o golpe de Estado que acabou com o governo do presidente João Goulart, com a perspectiva
histórica, obviamente, do caso. Eu acho que a revisitação, o reestudo desse golpe militar, que vem sendo já estudado há muito tempo por professores universitários, por militantes políticos, né? A reconstrução desse golpe que deixou tantas marcas, porque nós tivemos uma ditadura muito longa no Brasil, apesar de já nos ter dado, né, todos esses estudos, muitas informações, a liberação recente de documentos e, sobretudo, a possibilidade agora, com esse instrumento da Justiça de Transição, que é a Comissão da Verdade, de ouvir, de construir essa história oral no país, ouvindo vítimas, nos permite enfocar outros ângulos que não estavam talvez muito sublinhados nessas análises iniciais, né? Cada vez mais fica evidente, por exemplo, a participação, a penetração americana desde o final da Segunda Guerra no Brasil, com uma visão muito estratégica do que se queria a respeito do Brasil no hemisfério sul, do que se queria para os Estados Unidos. Essa participação, então, americana no golpe fica cada vez mais esclarecida, porque, na verdade, os militares, durante a ditadura e mesmo depois, e mesmo até hoje, ocultaram muito da sociedade brasileira os fatos que realmente aconteceram. Nas escolas militares, até hoje, se estuda uma história completamente fantasiosa a respeito do que foi o golpe e a imposição da ditadura, né? Então, é muito importante que essa história seja revisitada, esclarecida, inclusive nas suas cores mais próprias. Como eu dizia, essa presença americana foi importantíssima desde a Segunda Guerra, desde a década de 50, aqui houve cada vez uma participação americana, uma cobrança americana de posições dos governos brasileiros. Isso não significa que os militares não tiveram motivos muito próprios e autônomos com relação aos Estados Unidos para fazer o golpe. Tiveram sim, né? Os militares se acreditaram, inclusive nós civis, a Constituição de 46 deu um papel às Forças Armadas que fez as Forças Armadas se entenderem como um poder moderador do país, como tendo, em última instância, o poder de colocar a ordem na casa, que é uma visão que ainda perdura na corporação. Até hoje nós temos esse tipo de visão das Forças Armadas. De vez em quando um general enuncia esse tipo de posição. O general Leônidas Pires, por exemplo, muitas vezes enunciou assim diretamente, claramente, que as Forças Armadas são um poder moderador. Não estaria, portanto, submetido, não deveria estar submetido ao poder civil que elege os seus representantes através do voto. Mas então os militares que fizeram o golpe, e não foram todos, foram elites militares que fizeram o golpe e que tiveram um poder muito grande dentro das Forças Armadas, eles tinham motivos próprios também, além da influência americana, ensaiaram esse golpe de 64 largamente. Nós tivemos desde o final do Estado Novo e quando Getúlio assume outra vez o poder, o Getúlio se suicida para evitar um golpe militar. Depois o Juscelino, não querem deixar o Juscelino assumir o governo, aí havia a gestação também de um golpe. Houve arruaças como Jacareacanga, Aragarças, que também de militares de extrema direita. Houve a tentativa de golpe também em 61, quando não se queria deixar o João Goulart assumir o governo, e afinal tivemos 64. Muitos desses militares estiveram presentes em todos esses ensaios de golpe. Tanto é assim que existe um livro
um livro publicado, um estudo publicado por 2 militares, que faz até um quadro sinótico mostrando a presença dos mesmos militares em vários desses acontecimentos. Então, não podemos dizer que foi somente uma influência e uma pressão americana que levou os militares ao golpe. E eles tiveram, em alguns momentos, durante a ditadura, posições adversas, inclusive ao modelo econômico que os civis associados ao capital multinacional e os próprios americanos tentaram implantar aqui. Por que Estados Unidos liberou centenas, talvez miles de documentos sobre a ditadura de Chile, centos de documentos sobre a ditadura do Brasil e tão pouco sobre a ditadura de Brasil, desculpe, de Argentina, e tão pouco documento há liberado nos Estados Unidos sobre a ditadura do Brasil? Eu não sei se há tão poucos documentos liberados, desclassificados. Na verdade, há muito mais documentos desclassificados do que nós temos publicados no Brasil. Muitos centros de pesquisa e tudo, tanto que a Comissão da Verdade está tentando buscar mais documentos. Claro que há um núcleo de informações muito secreto que continua, que não foi liberado até agora. Nós exatamente porque não sabemos porque esses documentos secretos, mas não foram liberados. Mas há relatórios que já foram feitos diante do Senado americano, não é, que apresentam muitas informações que aqui no Brasil nós não conhecemos, sobre a quantidade de agentes da CIA que estavam, sobre a penetração mesmo dos Estados Unidos na década de 60 aqui, sobre a quantidade de agentes da CIA que nós tínhamos aqui no Brasil, que nós tínhamos no Nordeste, sobre as ações encobertas que foram desenvolvidas no Brasil, né, como foram desenvolvidas no Chile. Né, no Chile, muitas ações foram também criando dificuldades, inclusive, gerando um desabastecimento profundo. No Brasil houve desabastecimento, mas houve, sobretudo, a criação de uma propaganda, né, que hoje nós já sabemos que foram feitos filmes com apoio americano em 2 institutos, num instituto muito especificamente no IPES, que foi um instituto muito alimentado por empresários ligados exatamente também a empresários americanos. Foram feitos muitos filmes de propaganda, de modo que até houve a população, de certa forma, acreditou nessa propaganda. Né? Então, tudo isso foi muito articulado. Mas você perguntava por que os Estados Unidos... libera mais de outros países e menos de Brasil? Porque o Brasil pede menos ou porque Estados Unidos tem menos interesse em liberar essa verdade sobre o que aconteceu? Não, nós pedimos, eu acho que houve uma conjuntura desfavorável, né, nesse momento, porque com as reclamações feitas pelo Brasil no sentido da vigilância que vinha sendo exercida aqui em relação ao nosso governo, essas ações que ficaram conhecidas aí de vigilância dos Estados Unidos, né, de espionagem dos Estados Unidos, levaram a um clima realmente desfavorável, de modo que a pressão para que certos documentos fossem liberados se tornou mais difícil. Mas a Comissão da Verdade fez um pedido que não foi atendido realmente. Quando foi? No início da nossa gestão, nós fizemos um pedido pela via do Itamaraty, nós pedimos a liberação de muitos documentos. E até hoje não? Não, até hoje não tivemos. Itamaraty enviou isso formalmente? Enviou formalmente. Enviou formalmente. De todo modo, o que eu acho importante dizer é que o que nós já sabemos sobre a participação americana já é muito esclarecedor para sabermos o quanto os Estados Unidos deram
de apoio e de participação efetiva a esse golpe. Nós já sabemos que os Estados Unidos estavam dispostos, inclusive, a instalar aqui uma guerra civil. Podemos até acreditar que a guerra civil era para alguns agentes, porque nós sabemos que não existe uma homogeneidade total nas forças de segurança de um país, as suas contradições, mas alguns agentes dessas áreas de segurança tinham como claro que uma guerra civil aqui seria interessante aos interesses americanos. E a divisão do país seria interessante para os interesses americanos. Por que a divisão do país? Porque quebraria a hegemonia do Brasil aqui na América Latina. Os Estados Unidos teriam muito mais poder se nós fôssemos um país dividido. Como aconteceu, acabamos de falar nisso, no Vietnã e na Coreia. A senhora caracteriza Kissinger como um funcionário americano que teve um certo grau de responsabilidade no Plano Condor? Claramente. A documentação que nós temos hoje não nos deixa duvidar disso. Você perguntava no início da nossa conversa, né, que documentos americanos nós achamos, por que os Estados Unidos não nos abrem logo essa caixa preta para que nós tenhamos conhecimento, já que tantos anos se passaram e a política americana até não mudou, mas se redefiniu em relação ao Brasil e tudo isso. Esses documentos sobre a Operação Condor, eu acho que são alguns dos documentos que nós conhecemos ainda pouco e que temos muito a conhecer sobre a participação aí do Kissinger, a responsabilidade, a cumplicidade em relação a esse terror de Estado que foi praticado e que é exatamente um aspecto muito denunciativo, né, do caráter da ditadura. É quando ela se expressa visivelmente como terror de Estado, como terrorismo de Estado, que ela mostra a sua natureza, né, que nem sempre a censura, a imposição do medo não denotam tanto esse caráter da ditadura. Então eu acho que há documentos aí que... A senhora já teve acesso ou supõe que tem documentos sobre Kissinger? Não, eu suponho que haja documentos sobre ele que não estão revelados. Deixa eu entender melhor. Eu tive acesso a esses documentos que você falou, né, que o Luiz Cláudio me mandou esses documentos para eu ver. Dessa professora americana. Isso. Mas eu imagino que haja muito mais documentos que os próprios brasilianistas, os próprios professores, pesquisadores americanos interessados no Brasil poderão, em algum momento, ter acesso. Eu imagino que há muitos documentos mais esclarecedores dessa participação no terror de Estado. É uma repergunta. Porque é o seguinte, nós temos já esclarecido razoavelmente a operação de apoio material dada pelos Estados Unidos ao golpe, durante e contemporânea ao próprio golpe, Operação Brother Sun. Nós temos publicado isso, nós temos pesquisado isso, nós temos estudos sobre a penetração, a presença americana anterior ao golpe aqui. Nós temos pouco ainda sobre a participação dos Estados Unidos na Operação Condor, ou seja, no que expressa a natureza mais terrorista das nossas ditaduras. O terror de Estado realmente que elas implicaram. E por isso estamos num território
conjetural, mas isso poderia ajudar a explicar por que Estados Unidos liberam pouca informação. Poderia ajudar a explicar que haveria dentro do Estado americano, talvez, a vocação de proteger personagens como Kissinger. Sim, personagens, talvez personagens vivos ainda, não é? Eu acho que é uma suposição nossa, mas é uma suposição racional. Perfeito. No ano passado, doutora, fizemos com outros 14 jornalistas correspondentes uma entrevista com o ministro Barbosa. E eu perguntei a ele sobre a anistia. E nós publicamos a resposta dele porque o conjunto da grande mídia essa resposta não publicou. E ele falou, isso está gravado, e depois eu reperguntei, ele falou que ele achava que em algum momento ia a ser necessário revisar a anistia. E ante a pergunta de se ele achava, no caso próprio dele, ele falou, eu estou a favor de revisar. A senhora falou alguma vez com o presidente Barbosa sobre o caso da anistia e a possibilidade de, em algum momento, essa mutação para melhor ou menos conservadora do Supremo ser majoritariamente a favor? Não, nesse momento eu não vejo como adequado, sem terminar o trabalho da Comissão da Verdade, que nós, membros da Comissão da Verdade, iniciemos uma luta pela anistia. Nós não fomos constituídos enquanto Comissão da Verdade para fazer um movimento pró-anistia, embora ache... Contra a anistia. Pró a revisão da lei da anistia. Pró a revisão da lei da anistia. Né? Contra a auto-anistia que hoje é adotada pelo Supremo Tribunal Federal, de um ponto de vista majoritário. Mas eu acho que nós podemos nos pronunciar sobre isso, dizer a nossa posição, e acho que necessariamente nas nossas recomendações nós vamos ter que recomendar, não é? E particularmente há uma maioria de membros da comissão Tem maioria sobre esse tema? Maioria que acha que tem que recomendar a revisão da lei da anistia, até porque temos uma sentença internacional que entendemos que somos obrigados a cumprir, que diz que essa autoanistia não vale. A sentença da Corte Interamericana. Sim, a sentença da Corte Interamericana, que foi proposta a respeito do caso do caso do Araguaia, mas que se pronunciou, definiu, decidiu a respeito não somente daquele caso, mas de todos os outros casos, dizendo que o Brasil devia punir os crimes de lesa humanidade, os crimes imprescritíveis cometidos, que são os crimes de tortura, de extermínio, de assassinato, de execuções, né? Os crimes de desaparecimento forçado e de ocultação de cadáver. Deixa eu perguntar, não a integrante da Comissão da Verdade, sino a doutora Rosa, por sua experiência de vida, sua militância. Acha que esse 2014 seria um ano no qual o Supremo Tribunal Federal, que para muitos observadores tem sido muito omisso, poderia dar esse passo? Eu acho que vai depender muito de uma certa mobilização da sociedade. Eu acho que essa mudança do Supremo, sem a mudança dos ministros que ali se encontram, porque nós podemos ter uma mudança da posição do Supremo pela mudança dos ministros, mas nós podemos também ter uma mudança dos ministros a partir de uma posição da sociedade civil, de uma mobilização, dos próprios que estão lá, de um Barbosa, por exemplo, né? De uma mobilização da sociedade civil. Eu acho que se houver essa mobilização da sociedade civil, acho que ela é mais viável no momento em que o relatório se torne conhecido, com a discussão do relatório pela sociedade. A morte do presidente João Goulart
e os análises e a exumação alimentam na senhora a suspeita de que verdadeiramente por delante disso houve uma grande mentira sobre um presunto crime de Estado? Não, hoje a exumação do presidente João Goulart exumou, como o filho dele diz, uma série de histórias também que cercavam a sua deposição. Hoje se sabe que foi empossado um presidente quando ele ainda estava no país, e se sabe que ele não fugiu porque tinha medo de um confronto, que ele não adotou a posição que o governador do Rio Grande do Sul, inclusive o ex-governador do Rio Grande do Sul, o seu cunhado, Leonel Brizola, propunha. Não foi por medo, foi por uma informação que ele tinha, né? Foi por uma avaliação que ele tinha, a partir dessas informações, que realmente havia aquela operação Brother Sun, que os Estados Unidos estavam às portas e que havia a possibilidade de uma divisão do território nacional. Minas já havia se proposto a fazer essa divisão. O governador Magalhães Pinto anunciou isso claramente. Foi por uma visão política, por uma escolha política que ele resolveu sair do país. Toda essa história agora, com a exumação, voltou a ser discutida, né? Então, a exumação foi importante porque levantou um conjunto de histórias, inclusive o fato de que o presidente foi permanentemente monitorado no exterior. Agora, quanto a se ele foi assassinado ou não, nós vamos ter uma informação. Os restos mortais estão em laboratórios, em 2 laboratórios que foram escolhidos, pensados, estudados para que fossem os mais adequados. Vamos aguardar isso. Agora, de qualquer forma, já sabemos, toda essa discussão já nos levou a rever a história dessa deposição do golpe que o presidente João Goulart, que o governo João Goulart foi vítima. Os laboratórios têm um resultado esse 2014 ou acha que pode ficar para 2015? Pode ficar para 2015, sim, porque nós temos só 8, 9 meses pela frente, mas podemos também, talvez, ter esse resultado já no final do ano.